novo. E eu ficava na porta numa alegria, eu me lembro que eu ficava com a mão estendida, como se estivesse abraçando alguém. Alguém deve ter achado que eu era louco, mas eu sentia a presença do Espírito Santo como eu estou sentindo vocês aqui. Eu sentia o calor dele, eu começava a conversar com ele como estou conversando com vocês. E o medo que eu tinha de tarde, de não pregar, agora se transformou numa ansiedade por estar no púlpito. Agora a palavra final com o diácono Marco Feliciano, eu subi ao púlpito, pedi à igreja para ficar de pé e abri a Bíblia. Eu sinto a presença de Deus falando isso aqui. Quando eu abri a Bíblia, eu disse assim, Deus me visitou. E li aquele texto, o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nesse momento, da porta da frente, da entrada da igreja até o púlpito, as pessoas começaram a cair. Deixa Deus te usar! Eu não soprei, não joguei paletó, não gritei nada. As pessoas começaram a orar e começaram a tombar no chão. Nós terminamos o culto com mais de 100 pessoas caídas no chão. Gente foi batizada com o Espírito Santo, houve um quebrantamento muito grande. O pastor Valdivino anunciou de púlpito amanhã, quarta-feira nós temos culto lá na Avenida N. Esse culto foi na Avenida 11, que é a nossa sede, ou a subsede. Ele disse, lá na Avenida N, quarta-feira que vem. Na quarta-feira seguinte, a igreja estava entupida de gente. Todo mundo queria saber o que aconteceu na igreja no domingo, e nem eu sabia explicar. E eu peguei o púlpito, abri a Bíblia e disse, Deus me visitou no domingo. E li o texto, não preguei. Quando disse, Deus me visitou, começou a cair as pessoas para o chão de novo. Tum, tum, tum. E Deus trouxe um avivamento sobre a nossa cidade naquele dia. Foi um avivamento muito forte. Desse avivamento nasceram 2 cruzadas. Nós criamos 2 departamentos de cruzada, um aqui do córrego para cima da vila e do córrego para o outro hemisfério na cidade. E essas cruzadas, nós começamos a abalar essa cidade. Fazíamos cruzadas, pregações ao ar livre. As pessoas começaram a vir, começou a ter muita manifestação de Deus. Foi quando eu comecei a pregar. As pessoas começaram a saber da história, os pastores começaram a me convidar. Aí o telefone não parava mais de tocar, inclusive era na minha casa, a gente não tinha sossego. Pouco antes de eu me casar, eu trabalhava numa empresa chamada Intercred. Nessa época eu tive vontade de ir para o seminário, cursar o IBAD, Instituto Bíblico de Pindamonhangaba. E eu pedi para algumas pessoas me pagarem os meus estudos. Eu estava quase conseguindo, não conseguia bem na verdade, mas eu sabia que eu ia ter que deixar tudo. Eu sabia que eu ia ter que deixar o trabalho para poder estudar. E como eu não saí da Intercred, a Intercred faliu. Uma empresa que emprestava dinheiro na cidade, Factor, representava o Banco Crefisul na época. Uma empresa que ia de vento em popa. A empresa faliu da noite para o dia, que ela deu prejuízo para a cidade toda. Ele falava assim, mas Deus fala muito comigo, tem alguma coisa para mim, mas ele não entendia o que Deus queria dele. E eu fui trabalhar na fábrica de vela. Então, mas e Deus falando comigo. Nessa época eu já tinha ouvido mais de 200 palavras proféticas acerca da minha chamada. Em todo o congresso, Deus usava uma pessoa para falar com ele. Só que ele ficava confuso, porque Deus não falava o que era. Eu tenho um plano na sua vida, vou te usar muito, né? E Deus me chamou fortemente nessa época. 4 meses depois eu fui consagrado ao diaconato da igreja pelo pastor José Roberto. Depois o pastor José Roberto me consagrou, ele me deu um trabalho para dirigir numa fazenda aqui. E eu ia com a minha Brasilinha, Brasília abençoada. Eu me lembro que o primeiro trabalho que eu fui dirigir, eu não dei conta de dirigir, porque estava chovendo. A Brasília não conseguiu subir o barranco para chegar lá na casa dos irmãos, e era uma chuva muito grande, eu tive que voltar para casa. Então, eu trabalhava na fábrica de vela. Foi quando Deus me deu a chamada verdadeira, dizendo, deixa tudo. E eu não tive coragem. A fábrica, nós derretimos 40 toneladas de parafina por mês. 40 toneladas de parafina por mês era vela para dedéu. Muita vela. 40 mil quilos de vela por mês, produzido e vendido. A empresa ia de vento em popa. E, de repente, do nada, a empresa faliu. Começou a falir. Eu saí dessa empresa e fui trabalhar numa outra empresa chamada Intelli. Ele chorava muito, ele ficava agoniado, porque ele não sabia o que fazia, que decisão tomava. E o senhor me chamando, eu dizendo, senhor, o senhor fechou a Intercred, fechou a fábrica de vela, quero ver essa aqui fechar. Que é uma empresa que 50% ou 60% dela, na época, o faturamento ia para as estatais e já estava exportando.
Então, era uma empresa que ia muito bem. Eu lembro que eu estava em casa quando eu recebi o jornalzinho da cidade no sábado, Intel pede concordata. Quando eu li aquilo concordata, o Espírito Santo falou no meu coração, vai esperar. Jonas, você quer que eu afunde esse barco por causa da sua chamada? E ele falou assim, você está disposta a ser uma esposa de obreiro, de evangelista, não sei, o que Deus tiver para mim. Se Deus está tocando no seu coração, eu estou do seu lado, vou te apoiar. E todo dia eu falava para minha esposa, eu vou pedir as contas, vou pedir as contas. E ela, não, pode ir que eu estou contigo. Aí o dia ele chegou em casa e falou aqui, eu pedi as contas. E a gente estava almoçando, a Karen tinha 1 aninho, estava gatinhando. Eu olhei para a Karen e comecei a chorar. Estou desempregado. Quando eu falei isso, ela parou de comer, ela teve uma crise de choro. E eu comecei a dizer, mas você não falou, filha, que você estava comigo? Você acreditava em mim? Você falou que eu podia fazer isso? Ela, Marco, mas e agora quem vai pagar nosso aluguel? Quem que vai cuidar da Karen? Hoje nós não temos mais plano de saúde. Aquilo eu fiquei... Falei, meu Deus, como que nós vamos viver? A gente já ganha pouco, já não dá para nada. Ele não conhece nenhum pastor para ajudar ele, para convidá-lo, né? E chegou o dia. Intercred quebrou. Fábrica de vela fechou. Intel em concordata. Alguns podem achar que é muita pretensão minha, achar que tudo isso aconteceu por causa de mim. Mas eu vejo isso acontecer na vida de homens que Deus tem uma vocação divina. Aconteceu com Jonas. Eu era o Jonas daquele bar. Eu me lembro que eu fui falar com o meu diretor financeiro na época, eu sou Roberto Tinassi. Ele era ancião da Testemunha de Jeová. E eu sentei e falei, Sr. Roberto, eu quero que o senhor me despeça, eu preciso sair daqui. E ele falou, mas Marco, a empresa está vivendo um momento difícil, mas você é um rapaz inteligente, você tem um futuro promissor, as coisas vão acontecer, tenha paciência. Eu dizia para ele, Sr. Roberto, não é, eu não consigo mais ficar aqui. Ele falou, o que você quer fazer da vida? Eu disse, eu quero ser um missionário. E eu sabia que ele era de outra religião. Quando eu olhei para ele, o olho dele lacrimejou e saiu lágrima. Ele chorou. Ele falou, eu entendo isso. Eu sou de outra religião que você, mas eu entendo quando o homem tem uma vocação para servir a Deus. Deus estava abençoando o Marcos de uma maneira maravilhosa, que as promessas que Deus havia feito na vida dele estavam se cumprindo, os cultos que ele participava aconteciam muitos milagres. Eu saí de casa, comecei a andar com a minha brasilinha pelas ruas da cidade sem saber o que fazer. Eu passei na frente da Intel e me deu vontade de entrar lá dentro e pedir as contas, falar que eu estava arrependido. Eu me lembro que o diabo, só pode ter sido ele, sentou do meu lado e soprava no meu ouvido. Se a sua filha ficar doente agora, você não tem plano de saúde para dar ela, você não tem nem NPS. E daqui 4 meses, quando terminar o seguro-desemprego, você vai comer o quê? E como é que fica? Eu fiquei perturbado. Eu me lembro que eu parei o carro no meio da rua, numa avenida aqui, e eu abaixei a cabeça e minha cabeça começou a pesar. Eu falei, fiz besteira, fiz besteira. De repente, eu olho pelo retrovisor do carro, vem um irmão, numa bicicleta, Enoque. Enoque, filho da irmã Sebastiana, que eu sempre conto nas histórias, a irmã que morreu com câncer, e no velório dela, os anjos apareceram para cantar. Ele olhou para mim e falou, Marco, o que você está fazendo aqui? Você não tinha que estar trabalhando? Eu falei, eu pedi as contas do trabalho, Enoque. Ele falou, para quê? Eu falei, eu vou viver da fé, eu acredito na minha chamada. Enoque abaixou a cabeça, quando ele levantou, as lágrimas desceram do olho dele. Ele olhou para mim e deu um sorriso. Ele tinha um sorriso muito bonito. Enoque disse assim, rapaz, eu queria ter a sua coragem. Porque a Bíblia diz que ninguém perde com Deus. O plano de Deus na sua vida é esse. Nessa vida, tudo que você deixa por Ele é 100 vezes tanto. E na outra, a vida eterna. Ele falou, vai com Deus, Deus vai te abençoar muito. Aquilo aliviou o meu coração. Fui para casa, falei com o pastor na época que me apoiou, dizendo que era para eu acreditar. Meu sogro me deu um apoio muito grande. Sem o consentimento dele eu não teria ido. E eu fui na sede de Ribeirão Preto, que era a nossa sede, e me apresentei como evangelista itinerante. O pastor disse, olha, agora está aqui Marco Feliciano, evangelista itinerante. Vamos ajudá-lo. Desse dia em diante, ninguém nunca mais me convidou para nada, Wellington. Foram 4 meses parado em casa. Meus pais ou a mãe dele dava muito, ajudava a gente com comida. Não tinha condições. Foi os 4 meses do seguro-desemprego. Eu fiquei 4 meses parado, ninguém me convidava nem para fazer uma oração mais. As igrejas que me convidavam antes pararam de me convidar porque eu acho que agora eles tinham que me dar uma oferta, então não era mais um pregador conveniente. Porque antes eu ia, como eu trabalhava, antes não precisava nem me dar minha gasolina. Eu ia, pregava, de bom grado, voltava.